Show de bola, meu caro. E vamos falar que o povo gosta, né? Rendimento. Eu acho que o BLDB11, inclusive a gente está vendo os comentários aqui da live, né? Tá deixando os cotistas aí satisfeitos, como você falou, né? Tem um trabalho de pós-venda, e isso é super importante, assim. E resultado também, né? Que a gente está aqui, estuda para ganhar dinheiro no final das contas, né? Mas aí, né? Inclusive, eu até te passei essa pergunta antes. Você até, inclusive, já começou a falar no início da live, né? Que em relação à inflação, né? Enfim, quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando ali de indexação e inflação, né? Não tem jeito. Você acha que com esse melhor cenário inflacionário que a gente está vendo aí, né, inclusive toda essa questão aí de juros, inflação, se a gente vê ali uma tendência ali, talvez de uma compressão um pouco maior da inflação, você acha que isso pode afetar a distribuição dos rendimentos do BLDB11 no futuro? Cara, a inflação ela é um componente relevante, os papéis todos praticamente são atrelados à inflação. Então, o portfólio do BODB terminou julho com um portfólio com retorno de IPCA mais 7,99, que eu sei porque eu botei no relatório recentemente esse número. Ao longo de agosto ele já deu mais uma fechadinha, então a gente já teve uma captura de ganho de capital com a compressão de taxas. Hoje ele deve estar por volta de 7,80 e alguma coisa. IPCA mais 7,80 alguma coisa, então isso daí representa o carrego, né? Então o carrego ele depende da inflação. Mês que a gente tem inflação negativa, ele impacta negativamente. Tem um outro papel que tem proteção contra isso, mas não é nenhum comum, porque o comum é ser igual à NTNB, e a NTNB, se a inflação é negativa, ela tem um carrego negativo da inflação. E aí você tem em cima dela o cupom. Então, a gente vai sempre procurar acomodar da melhor forma. Então, por exemplo, no mês de inflação negativa, a gente tinha acabado de fazer oferta, tanto no ano passado quanto nesse também, isso se repetiu. A gente segurou um pouquinho de caixa em CDI, porque no mês que você tem inflação zero ou negativa, você investe numa compromissada que paga a CDI, 13, antes naquele momento, né? 13,65, né? Que é 10 bips, né? Cara, 13, como se fosse IPCA mais 13 e alto, às vezes como se fosse IPCA mais 14, dado que se você tem um percentualzinho negativo de inflação, né? Então você não acha IPCA mais 14 no papel, né? O portfólio que eu comentei, no pior caso, ele está perto de IPCA mais 9, no momento mais estressado, e no mais otimista, ele está perto de IPCA mais, sei lá, se a gente voltar para patamares antigos de NTNB ultra baixas, vai estar, sei lá, IPCA mais 5. Então, você não chega no IPCA mais 14. Então, se você deixa um pouquinho nesses meses em CDI, você tem esse diferencial. Para os FIINFRA, como você tem aquela regrinha que eu expliquei de enquadramento, o rendimento inteiro ele rende isento para a pessoa física. Então, diferente do imobiliário, né? No caso de infra, essa isenção é um pouco mais robusta. Então, no imobiliário, se você não investe em CRI, você investe num CDB, ele é taxado para o fundo imobiliário. Para o FIINFRA, se o teu fundo está enquadrado, não. Então, a gente aproveitou isso, deixou um pouquinho, mas também eu queria capturar um pouco o fechamento das NTNBs e dos spreads. Então, uma parte eu já aloquei rapidamente, a gente foi manejando isso, né? A gente terminou de alocar relativamente rápido, né? Então, em julho, a gente fez uma última alocação agora em agosto, num papel interessante. Então, o IPCA ele afeta as rentabilidades mensais, sim. Então, a gente está vivendo um momento de IPCA muito baixo. No começo do ano, a gente viveu um momento de IPCA muito alto. E essa flutuação mensal ela vai afetar, mas ela não afeta tanto. Se você olhar o range que a gente tem pago, né, o intervalo que a gente tem pago de distribuições mensais, tem orbitado entre 10 e 15 centavos. Né? 15 num mês que tem inflação muito pujante, 10 num mês que tem inflação baixa. A gente procura também atenuar um pouco esse efeito. Então, teve meses que a inflação foi muito alta e que justificaria até pagar mais até do que os 15 centavos, a gente reservou um pouquinho. Teve meses que inflação muito baixa, justificaria um pagamento menor, a gente compensou um pouquinho. Então, a gente faz aí também uma gestão a gente entende, obviamente, a relevância do rendimento para as pessoas, né? Então, a gente também procura acomodar, de certa forma. E eu não digo que isso é linearizar investimentos. Eu não gosto muito de linearizar investimento. Eu acho que é saudável ter alguma volatilidade, porque o cara que segurou um mês, que se você tem um rendimento linearizado, o cara teve um rendimento muito bom um mês, no mês seguinte vai ter um rendimento ruim, né? Por hipótese, ruim, inferior ao anterior. Cotista que está no mês bom,
ele teve o seu rendimento reduzido, o cotista que entrou depois vai viver um mês que deveria ser um mês pior, mas ele vai beber do investimento que, em tese, seria devido para os outros investidores que estavam antes. Então, a gente não... Enfim, não acredito muito nessa linearização, embora eu saiba que o mercado goste muito disso. Então, alguma flutuação a gente vai ter, mas de acordo com a sazonalidade da inflação, etc. Mas a gente é consciente disso, da representatividade do rendimento para as pessoas, a gente vai sempre procurar acomodar de alguma forma ali para a gente operar bem. Um nível de inflação de 2% ao ano, de 3% ao ano, naturalmente vai gerar um rendimento que é menor, né? É diferente de um mundo com inflação a 6. E aí não tem milagre. Não é um problema de infraestrutura, não é um problema do BODB, é uma situação boa de que o nosso dinheiro está desvalorizando menos, né? Então, ele vai necessariamente ter aí, em termos de rendimento, você vai ter nesse cenário muito provavelmente um CDI também mais baixo, né? Que é, por exemplo, o que a gente viveu em 2018, 2019. Então, você vai ter, inevitavelmente, um pagamento um pouco inferior. Mas o bom das debêntures incentivadas é a isenção fiscal e os cupons que a gente consegue capturar, que são, em geral, tem um prêmio sobre o título público, um prêmio interessante e que permite, é importante mencionar isso, cara, os fundos de infra, o BODB em especial, eles são bons instrumentos, bons veículos para você capturar exposição à curva de juros reais. Eu sempre falo isso, é importante martelar isso, porque não é tão óbvio na cabeça do investidor, pessoa física. Exposição à curva de juros reais é o tipo de exposição que é difícil da pessoa física ter. Ela geralmente só tem isso daí numa NTNB e ela é tributada com a escadinha de renda fixa, tanto do componente de inflação quanto do componente do fechamento, da fechamento de taxa e consequente ganho de capital. Então, você vai dar um exemplo básico aqui. O cara comprou a NTNB, a IPCA mais 6,5, a NTNB foi para a IPCA mais 5, né, numa duration de 10 anos, então teve 1,5 de compressão, vezes 10 anos de duration, ele capturou 15% de ganho de capital. Conta bem aproximada aqui, mas é isso, 15% de ganho de capital. Mais o carrego de, sei lá, um ano nesse negócio. Então ele teve ali uma rentabilidade de, por hipótese, 25% consolidada, inflação, mais o yield, mais a compressão, e ele vai pagar, depois de um ano, 20%. Sim. Né? Até um ano, depois 20% ou 17,5% de imposto sobre isso. Então, assim, vai sobrar 20% na mão do cara. Né? Então, você entregou 4%, 5% ali de imposto nesse trade. Se, por outro lado, você comprou as debêntures incentivadas nesse mesmo... Não, fundo de debêntures incentivadas, nesse mesmo negócio, o fundo capturou esse mesmo fechamento, exatamente igual, só que com debêntures incentivadas, no fundo isento, você teve 5% de rendimento a mais no ano, só nessa brincadeira. Porque esse ganho de capital inteiro, ele não é tributado, ele é isento para a pessoa física. Então, o cara conseguiu capturar isso. Então, nesse começo de ano, as alocações que foram feitas no começo do ano no cupom alto, no yield alto das debêntures e das NTNBs, já estão trazendo um pouco desse ganho de capital, né? E é um ganho de capital isento de imposto para a pessoa física. Então, é um instrumento muito potente para a pessoa física ter essa exposição. Eu acho que vale a pena a gente mencionar isso. Acaba sendo mais potente do que o benefício previdenciário, acaba sendo mais, né, de fundos de previdência, e acaba sendo um ótimo veículo para se expor à duration, né? Se expor a esse tipo de risco da curva de juros reais, que, na minha opinião, é um risco saudável de se ter exposição na carteira. Não, perfeito, né? Assim, e mesmo, por exemplo, uma pessoa, eu sempre brinco aqui, né, que eu sou mais conservador, né? O B, ele é um pouco mais arrojado que eu. E mesmo se você tem essa intenção de fazer um carrego mais a longo prazo, é interessante também, né? Porque mesmo se você pega a escadinha da renda fixa, como você falou, ainda assim é 15%, né? Então, assim, vai machucar a sua rentabilidade de toda forma. E o interessante, é por isso que eu estava fazendo a reflexão lá no início da live, né? Que eu posso falar isso porque eu sou muito fã dos fundos de renda, tanto os fundos imobiliários, FIAGs e FIINFRA. Mas nesse ponto, eu falo com toda tranquilidade que o infra tem uma vantagem sobre os outros dois tipos, né? Assim, em termos de ganho de capital, e é uma vantagem, na minha opinião, muito considerável, né? Porque
que nem você falou, né? Às vezes 5%, às vezes nominalmente, se o pessoal olha, tal, mas isso machuca muito, né? Assim, 100 bips machuca muito, né? 1% machuca muito. Então, eu acho que é, inclusive, uma vantagem muito grande dos infras, por isso que eu fico muito reflexivo, né? De que os infras ainda não cresceram mais ainda do que eles estão crescendo já, mas, enfim, né? Vamos aí manter o trabalho e tenho certeza que vai só crescer